deu sua vida. Ele é bom. Olá, graça e paz, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Quero agradecer a vocês que se inscreveram no nosso canal e pedir àqueles que não se inscreveram que se inscrevam e dê o seu like, tá bom? Dê a sua opinião, que Deus te abençoe e te guarde. A nossa reflexão de hoje será Isaías 64, que é o pastor Bira da Igreja Presbiteriana Lapão, que vos fala. Diz assim: ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome e os teus adversários. De sorte que as nações tremessem na tua presença, quando fizesse coisas terríveis que não esperávamos. Desceste os montes e tremessem na tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meus queridos, nós estamos vivendo dias extremamente difíceis no que diz respeito à igreja brasileira, à igreja evangélica, e nós estamos vivendo uma frieza espiritual muito grande. E nós precisamos mais do que nunca mudar esse quadro. E só há uma saída para mudar o atual quadro da igreja evangélica brasileira. Não é apenas 60 milhões que se dizem evangélicos, mas que diferença esses evangélicos têm feito na nossa nação? Qual é a diferença que nós como cristãos temos feito na nossa nação? E isso é muito preocupante. Infelizmente, o que nós percebemos são escândalos e mais escândalos. Contudo, olhando para o texto sagrado, diante da degradação moral, espiritual, social, ética da nação de Israel, o profeta Isaías, ele deixa bem claro que haveria uma saída, e essa saída era uma intervenção sobrenatural do Senhor, ou seja, um avivamento do Senhor, um batismo com fogo do Senhor, uma intervenção soberana do Senhor na vida da nação. E aqui o texto deixa bem claro a expectativa do profeta pelo mover de Deus, pelo acender de Deus, pelo manifestar da glória de Deus, pelo manifestar da graça de Deus, a expectativa pelo avivamento do Senhor. Só um avivamento do Senhor em nossas vidas, na vida da igreja, é que vai mudar a atual conjuntura da igreja. Nós vivemos dias onde as pessoas elas são gélidas, elas são mornas, elas não têm aptidão pelas coisas de Deus, não têm desejo pelas coisas de Deus, eles são mais ávidos pelas coisas seculares, pelas coisas do mundo, do que pelas coisas do reino de Deus. E a nossa expectativa é a mesma do profeta: ó, se fendesse os céus e Deus abrisse o céu em direção à sua igreja e derrame um avivamento, um batismo com fogo no coração de cada cristão. Aí com certeza, meu querido, minha querida, a situação iria mudar, porque ao invés dos cristãos buscarem a satisfação própria, ao invés de buscar suas realizações próprias, pessoais, eles iam buscar os ideais de Deus, que é o mover de Deus para a vida da igreja, que é a igreja do Senhor influenciar na sociedade que está, não ser influenciada pela sociedade, mas ser motivo de alegria para o Senhor, e não a vergonha que muitos cristãos têm sido, muitos que se dizem homens e mulheres de Deus, têm sido uma vergonha, têm sido um mau exemplo para o evangelho. Por isso que muitas vezes esses 60 milhões de evangélicos que há no Brasil não tem feito a diferença, porque são pseudos cristãos, são cristãos apenas nominais na ortodoxia, mas na ortopraxia são frágeis, estão defasados. Que Deus tenha misericórdia de nós. E a palavra de Deus diz que se fizesse tremer os céus, se Deus derramasse um avivamento nas nossas vidas, para que nós tremêssemos diante da presença de Deus, diante da presença excelsa, gloriosa, majestosa do Senhor, e nos colocássemos diante dele com temor e tremor. E com certeza este reflexo do temor da igreja iria refletir na sociedade, e a sociedade realmente iria ver que há um Deus vivo na vida da igreja, um Deus poderoso na vida da igreja. E a palavra de Deus diz aqui: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com olhos viu, Deus além de ti. O profeta está falando aqui deste Deus incomparável, da incomparabilidade de Deus. Há uma expectativa pelo mover de Deus, mas ele reconhece que só existe um Deus poderoso, glorioso, capaz de trazer um avivamento dos céus
aqui na terra para o coração da sua igreja. Então, meu querido, minha querida, esse avivamento não pode ser promovido pelo homem. Esse avivamento só pode vir do céu, do trono da glória de Deus. Quando Deus tocar e queimar os nossos corações com o fogo da sua presença e formos tocados, termos consciência de pecado, confessarmos os pecados, nos humilharmos diante do Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus e só um avivamento para mudar a atual conjuntura da igreja. Mas aqui existe uma outra verdade nesse texto, que trabalha na vida daqueles que nele esperam. Não é na vida de qualquer um. É na vida daqueles que verdadeiramente esperam pelo mover do Senhor, daqueles que buscam o mover do Senhor. É condicional aqui, é preciso que eu busque, que você busque, que todos nós que nos denominamos cristãos, busquemos a face do Senhor, busquemos o mover do Senhor e nos debrucemos diante da presença do Senhor, arrependidos, nos humilharmos diante do Senhor, porque com certeza, se nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, Ele no seu tempo oportuno há de visitar a sua igreja, há de mover a sua igreja, há de batizar a sua igreja com um batismo com fogo, que é isso que a igreja evangélica brasileira precisa, mais do que nunca, um batismo com fogo, de maneira tal que queime as nossas escórias e tenhamos um coração que seja totalmente do Senhor. Essa foi uma das frases de Sábio no seu diário, no final do seu diário, na página 201, ele falando da sua situação, do corre-corre da vida, da correria eclesiástica. E ele diz que tudo isso estava roubando o seu tempo de oração, de leitura da palavra, e as suas devocionais não eram mais as mesmas. E ele fala: Senhor, quem me dera um batismo com fogo, que queimasse as minhas escórias, e eu tivesse, quem me dera, ter um coração totalmente seu. Eu encerro esta palavra com as palavras de Ashbel Green Saito, um dos fundadores da Igreja Presbiteriana do Brasil, um homem ávido pelo fogo da presença de Deus. Que seja assim na minha vida, na tua vida, meu amado. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e te dê a paz. Oremos. Deus, eu peço ao Senhor neste momento, ó Deus, que o Senhor abra os céus em direção a nós, que traga um verdadeiro e genuíno avivamento para a igreja brasileira, para as nossas vidas, um batismo com fogo, que aqueça o nosso coração, a nossa alma, e que sejamos apaixonados pelo Senhor e sejamos apaixonados pelas almas perdidas, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e dê o seu like. Deus te abençoe e até o próximo, se Deus permitir.